Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. A voz que eu ouço hoje vai determinar o lugar aonde eu vou estar amanhã. A voz que eu ouço hoje vai determinar o lugar aonde eu vou estar amanhã. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando? O que diz aí no versículo 10? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Preste bem atenção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre muitas vozes, enxurrada de vozes, mas o final é que chama muita atenção. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Todas elas têm um sentido, têm alguma coisa, têm um propósito. É claro que se nós lermos esse capítulo 14 também ele vai falar sobre os dons do Espírito. Vai falar dos dons do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e que nós devemos buscar. Mas o que me chama a atenção é esse versículo 10, quando ele fala sobre as vozes. Há muitas vozes no mundo, há muito tipo de vozes no mundo. E nós temos que entender que nós somos cercados por estas vozes. E estas vozes constantemente mandam mensagens aonde? Nos nossos ouvidos. Que muitas vezes não prestamos atenção qual é o sentido desta voz, o que está acontecendo com um ou com outro. E uma das vozes que também falam conosco são as circunstâncias, os problemas também têm voz. A dor da alma também tem voz. Então não somente alguém falar, mas são vários tipos de vozes. E uma das vozes que fala com uma pessoa, principalmente são os problemas. São as dores que carrega dentro de si há tempo. São dores que muitas das vezes que estão à sua volta não entendem. E estas dores gritam, ela tem voz. Veja, a circunstância que eu posso estar vivendo, ela tem uma voz. E uma das circunstâncias, uma das coisas que acontece nessas circunstâncias que tem vozes, vem através da onde? Do medo, de pensamentos, que muitas vezes não param. Sempre tem alguma coisa falando aqui, na sua mente. A questão é aqui, gente, é a mente. E muitos não entendem isso. E quando Jesus, olha que interessante, se nós lermos no livro de Marcos 4, nós vamos ver que uma das vozes que Jesus calou foi do vento. Tempestade de vento que vinham contra aquele barco dos discípulos. E Jesus fez o quê? Calou a voz do vento. Aquilo que ameaçava eram as circunstâncias, era o momento. E existem muitas vozes, rede social, que tem causado também hoje, em muitos, eu posso lhe dizer, atendimento pastoral que eu e minha esposa fazemos toda semana, um dos problemas maiores que não tem idade, existe nas pessoas, é a tal da crise da ansiedade, a depressão. Às vezes a pessoa ela não está em depressão, mas ela está numa tristeza profunda. E estas vozes começam a falar com ela. Vai na mente. São vozes do passado que continuam falando na sua mente. São as vozes do ontem que continuam assaltando a tua mente.
Uma hora ou outra você sempre, ou eu e você, estamos pensando em alguma coisa. E de onde vêm essas vozes? Não é só de pessoas. Não é só de pessoas. Essas vozes podem vir através do medo, através do inferno, sim, mas também através do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus ainda fala conosco. Fala assim comigo, Deus ainda fala conosco. E muitas vezes Deus, Ele fala conosco, trazendo calmaria, trazendo em mim e você paz. E também existe uma outra voz que muitas vezes, muitos não prestam atenção, que é a voz do silêncio. O silêncio fala. Aquele momento que você está sozinho na sua casa, sabe? Ou você está no seu trabalho, sozinho ali, e está aquele silêncio à sua volta, e o silêncio que você está ali, aquele silêncio está falando com a sua mente, está falando com você, está remetendo algo à sua mente. E eu aqui esta manhã, esta noite, eu quero trazer algo especial para você, que é essa enxurrada de vozes que você ouve. Todas elas têm sentido. Todas têm sentido. E o que mais ouvimos na nossa vida é essa enxurrada de vozes. E por que a nossa mente pensa coisas ruins? Porque estas vozes estão carregadas de mensagens, muitas vezes, que é o medo, as circunstâncias, são os problemas, vozes do maligno, que vem contra nós e tenta trazer confusão dentro do nosso coração. Porém, tem vozes que traz também algo bom, mas muitas delas tentam trazer algo ruim. Um exemplo é um filme que eu e você assistimos. Apesar que é difícil para sentar assistir um filme. Mas tudo bem. Eu lembro que alguns filmes que eu já assisti com a bispa, aqueles filmes que tem aquela cena triste, você começa a assistir o filme, você está alegre, está feliz. Daqui a pouco tem aquela cena no meio do filme e você começa a chorar. Eu escuto do meu lado assim. Eu vou ver a rainha já. O que aconteceu? Nada. Aí todos ficam assim. É interessante, você veja que as vozes do filme que você assistiu, você sai desse filme que você assistiu triste, porque são vozes. Muda tudo. E tem vozes que nós vamos ouvir, se nós não tomarmos cuidado, vai mudar tudo na nossa semana. Tudo na nossa vida. Pessoas que ouviram vozes que não foi de Deus, a sua vida mudou. A sua vida, em vez de melhorar, piorou. A questão não é a quantidade de vozes que eu e você ouvimos, é a qualidade de vozes que chegam ao nosso ouvido, à nossa mente. É aquilo que nós estamos dando ouvido. Eu quero dizer a você que quando essas vozes vão adentrando a nossa mente vai processando aquilo que nós ouvimos, nosso entendimento, nossa alma. Depois que ouvimos essas coisas, começamos a ficar pensativos e alguém que está do outro lado perguntou: o que está acontecendo? Você está quieto? E muitas vezes aquela pessoa que está quieta, está em silêncio, ela está ouvindo vozes que ela não vai conseguir, que não vai abrir aquela porta, que não vai acontecer aquilo. São vozes que vêm do maligno tentando te colocar para baixo. Mas só que tem uma voz que está falando conosco nesta noite, que é a voz de muitas águas, que é Jesus, que vai falar com você, vai te encorajar, vai te colocar para cima e dizer: para de ouvir estas vozes que tentam te parar, mas ouça a voz do Senhor.
A voz que eu ouço, fala assim comigo, a voz que eu estou ouvindo é o que vai mudar o que eu penso. E aquilo que eu estou ouvindo vai influenciar na minha vida. Vai influenciar ou positivo ou de uma forma negativa. E estas vozes, se eu deixar ela entrar na minha mente, muitos vão acabar tomando decisões na sua vida, que é onde vai decidir o seu caminho amanhã. Cuidado. Tem coisas que às vezes nem está acontecendo, mas existe uma voz chamada passado que está falando na sua mente, falando, fazendo você pensar que tudo aquilo que aconteceu lá atrás pode repetir de novo. E há momentos que, eu não sei se já aconteceu com você, estamos em casa, sabe aquele dia que você está em casa, tranquilo, um sábado, que você consegue depois, que às vezes nem sábado a pessoa consegue, mas sabe aquele momento que você tira para ficar ali em casa com a família, e você começa a pensar coisas boas naquele silêncio, e de repente, vem um pensamento do inferno na sua mente. De repente muda. De repente, você estava pensando coisas boas, legal. E de repente, virou uma chave. Você começou a sentir mal. A mente começou a dar voltas, ficar acelerada. Começou aquelas vozes, você não está percebendo que não é Deus que está falando com você. Ou é a voz da circunstância, ou é a voz dos problemas que está acontecendo com você hoje, que está te deixando mal, está te deixando para baixo, fazer você pensar que não adianta você lutar, porque nada vai mudar, é mentira do diabo, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Se nós estamos aqui hoje neste culto, que é o melhor culto do mês, que é ceia do Senhor, lembra que Jesus declarou na cruz do Calvário, está consumado. Oh, eu sinto Deus aqui. Nós somos livres. Quantas vozes Jesus ouviu no Getsêmani? Satanás, naquele momento que ele ficou 30 metros longe de 3 discípulos para orar sozinho, quem sabe o diabo, naquele momento, que eu posso chamar o segundo momento mais crucial de Jesus, foi o Getsêmani. Ele estava literalmente na prensa. Literalmente, aquele momento, ele sentia sobre ele todo o peso do pecado da humanidade. Ele estava sendo prensado. E quem sabe o diabo não tentou soprar na mente de Jesus. Mas não conseguiu. Se cumpriu. Aconteceu. Mas o Getsêmani é o lugar, aprenda comigo, que nós estamos sendo prensados por alguma coisa. E é lugar de prensa, Getsêmani, é onde se extrai o azeite da azeitona. É nessa hora que nós estamos vivendo esse momento de circunstâncias, problemas, que dá a impressão que nós estamos sendo prensados. Mas pode ter certeza que nesta prensa, o melhor de você vai sair. O azeite vai aparecer. Ah, eu sinto Deus aqui nessa palavra. Só que entenda uma coisa, Getsêmani é um lugar que nem todos estão com você. Veja que Jesus no Getsêmani ele orou sozinho. Quantas vezes você passou por um Getsêmani, o diabo veio, soprou na tua mente e disse assim: cadê o teu amigo? Cadê aquela pessoa que sempre está na tua casa nessa hora mais crucial que você está vivendo? Getsêmani, mesmo que nós não tenhamos favor da terra,
Deus manda favor do céu para a nossa vida. Escute, se hoje todos os favores que você esperava de alguém, não fique triste. Da mesma forma que no final do Getsêmani, Deus enviou um anjo para confortar Jesus, pode fechar todas as portas na terra para você, mas o céu vai mandar para você a resposta. Fala assim: eu creio, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? O Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para escute, levar. aquilo que eu penso, olha como que é o poder da mente, gente. A mente, ela pode estar mentindo para você. Não é o que você está vendo hoje, significa que vai ser seu resultado amanhã. Mas você veja, o que eu penso nesse momento começa a influenciar na minha vida. Quando os problemas começam a surgir, eu começo a pensar: de novo? E agora? Como que vai ser? E muitas vezes o que estamos sentindo, aqueles sentimentos que está surgindo, que vem da alma, são do que eu penso, do que eu estou pensando. Quantas pessoas perderam coisas boas na vida dela por não tomar cuidado com as enxurradas de vozes? Que veja que Paulo diz: contudo, essas vozes, nenhuma delas é sem sentido, todas têm um sentido. Tem um sentido. E essas vozes, muitas vezes vêm fazer você pensar em coisas ruins. Eu estou dizendo para você que eu sou ser humano igual a vocês, não sou diferente. Às vezes vão começar a pensar em coisas ruins. É claro que você não pensa, né? Ninguém aqui pensa em coisa ruim. Pergunta para o teu irmão: você já pensou alguma coisa ruim ou não? E quando nós começamos a pensar em coisa ruim, veja se você concorda comigo, começamos a ter medo. E começamos a ter medo, e muitas vezes este medo vai desencadear o quê? A ansiedade. Você estava calmo, você estava tranquilo, e de repente você assistiu uma notícia, você ouviu algo de alguém, ou uma voz que veio e surgiu, ou um falatório do teu respeito, e estas vozes que ouvimos que não são boas, acessa onde? Acessa aqui dentro, o nosso sentimento, a nossa alma. Por que muitas pessoas estão para baixo hoje? Porque essas enfermidades da alma cresceu tanto. Porque é o maior tipo de... Os maiores... o que mais nós atendemos aqui na igreja são pessoas com crises, que já chegaram aqui dopadas de remédio. Porque muitas vezes são aquilo que vem falando na mente daquela pessoa. E muitas vezes isso começa numa infância, e a pessoa cresce com isso. E o que o diabo quer é que eu e você só fiquemos pensando em coisas ruins. Você quer ver como que a voz ela influencia na nossa vida? Você vem para a igreja. Você não está na igreja agora? Olha para o teu irmão e fala: você está aí no culto, irmão? Ou eu estou sozinho aqui? Quando você vem para a casa do Senhor, senta aí no seu lugar. O que eu estou falando com vocês começa a influenciar na nossa vida. Começa a influenciar de uma maneira, por quê? Porque a voz que está falando conosco, ainda que seja eu aqui pregando, mas é a voz de Deus.
É a palavra. Por isso que nós temos que amar estar na igreja. Porque aqui nós vamos ouvir vozes do céu que vai influenciar diretamente a nossa alma. Oh, glória a Deus, tem aleluia aí na igreja? E estas vozes vão influenciar através da onde? Ouvir a palavra, fala comigo, ouvir a palavra. E é ouvindo a palavra, cantando louvores, que esta voz começa a nos acalmar. Começa a renovar a sua força. Acalma a tua mente. Acalma o teu coração. É algo sobrenatural. Como é que pode uma pregação influenciar em várias pessoas de uma vez só? É a voz de quem? De Deus. Então não esqueça, vozes que vão surgir na nossa vida do inferno, problemas, mas vão vir as vozes de Deus. Lá no céu só se ouve coisa boa. Só que nós estamos aqui, nós estamos em ambientes que somos influenciados. A mesa que eu sento hoje, essa mesa que eu sento para comer, para conversar, esta mesa me influencia para o positivo ou de uma forma negativa? O que estas pessoas que te cercam? Ei, queridos, lá fora está cheio de vozes. Você é livre. Você tem que viver a vida. Você não pode ficar preso. Você tem que voar. Mas quando algo te acontece, essas vozes somem. A única voz que vai aparecer na tua vida e dizer, eu te amo, é o que está falando com você aqui esta noite, que é Jesus. Cuidado com as vozes que você está ouvindo, porque estas vozes vão levar você a desistir, vai decidir o teu amanhã. É o teu amanhã. O que eu falo, pelo aquilo que está chegando aqui, o que eu estou liberando, é o que vai decidir a minha vida amanhã. Cuidado. Opinião está cheio, mas conselho não. Quem sabe você é uma pessoa que as suas escolhas estão sendo controladas não pelo Senhor, mas pelo medo. Medo de dar errado, medo de não dar certo, medo disso. Aprenda uma coisa comigo. Nós não temos que decidir nada por medo. Nós temos que crer naquele que nos chamou. Fala assim, Jesus é meu Senhor. Se muitos aprendessem a ouvir a voz do Senhor, teria evitado muitas dores na sua vida. Se muitos parassem para ouvir mais a voz de Jesus, evitariam dores, mal-estar. E hoje muita gente está tendo dores na sua vida, porque decidiram através das vozes que ouviram, mas não foi de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, que eu já estou chegando ao final. Lá em Gênesis capítulo 3. Vamos lá, abre lá comigo. Fica à vontade, regional. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. O quê? Mas se eu te ouvir, eu vivo. Ah, Jesus. Se eu te ouvir, eu prospero. Cante um pouquinho.
pouquinho. Voz é segurança, O que é, Jonão? começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, Cante, igreja. eu morro. Se eu não te É a tua voz que queremos ouvir, Jesus. eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu quero destacar o primeiro versículo 6, volte o 6 um pouquinho. Veja que a Bíblia diz ali, ó: vendo a mulher que a árvore era boa. Você vai comer alguma coisa sabendo que é mal? Você não vai. Você não vai comer ou receber algo e saber que aquilo lá existe uma coisa consagrada ou alguma química no meio, enfim. Você não vai comer. Você vai comer aquilo que é agradável, bom para você. Para a mulher, essa árvore que Deus falou para não comer, ela disse: essa árvore é boa. Era boa para o homem, boa para a mulher, mas para Deus não. Muitas vezes aquilo que é bom para você não é bom para Deus. Olha o mistério. De repente aquilo que você está olhando, mas não é assim, é bom. Era boa para ela. Deus não disse que era boa. Deus disse: não coma. Eva foi picada pelo veneno dessa cobra? De jeito nenhum. Eva, o que aconteceu com ela foi o diálogo, foi a voz que ela ouviu. E a voz que nós ouvimos vai nos levar a perder oportunidades na nossa vida que às vezes não tem mais volta. Quantos casamentos ouviram vozes que não deveriam ter ouvido? Acabou o casamento. Quantas famílias estão hoje em pedaços porque um dia alguém ouviu vozes? Quantos relacionamentos destruídos? Quantas pessoas perderam empregos maravilhosos porque ouviu uma voz na mente dizendo: você não é bobo, você está sendo escravo, sai daí. E não conseguiu mais um emprego igual. Muitas vezes nós ouvimos a voz do nosso orgulho, do nosso eu não aceito, não levo o desaforo. E Eva, ela não foi picada pelo veneno da cobra. Se você vai ver aqui, que Eva, ela está na guerra das vozes. É como Deus aqui do lado dizendo: não come. E do outro lado o diabo dizendo: come. Deus não é desse jeito. Fique à vontade. Mas ela sabia que não era para comer. E a voz que ela estava ouvindo ia determinar o que ia ser da vida dela, da sua família, do seu casamento. E a voz que esta mulher vai ouvir
o que vai acontecer com este casal? Eles são expulsos do jardim pelo Senhor. Aquela voz que eles ouviram, eles andavam nu pelo jardim, os dois, o casal, não tinham que se envergonhar. Mas quando eles ouviram aquela voz satânica, eles comeram do fruto. Caí, eles começaram a entender o que era bem e o que era mal. E rapidamente eles cozeram folhas e fizeram roupas para eles. Mas só que é interessante, cobria a frente, mas atrás não. Podemos esconder dos homens, mas de Deus não escondemos. Olha aqui. Deus pergunta para eles: por que vocês estão se escondendo? É porque eu tive medo do Senhor, nós estávamos nus. Mas quem disse isso? Eles passaram a enxergar a nudez um do outro, não com inocência. A era da inocência havia acabado. O que significa eles ter vergonha da nudez do outro? A transparência acabou. Não existia mais verdade entre eles. Quantos que dentro de casa perderam a transparência? Eram verdadeiros um com o outro. Filhos eram transparentes com os pais. O marido era transparente com a esposa era transparente com o marido. E hoje, muitos lares não estão mais assim. Não são mais transparentes um com o outro. Por quê? São as vozes. São essas vozes que vêm e muitas vezes, em vez de ouvir a voz do Senhor, ouvimos a voz de Satanás. Quem você está ouvindo? Quem você ouviu essa semana? Quem está falando com você, sua mente? Qual mesa você está sentando? Que tipo de conselho você está recebendo? Deus quer que você ouça a voz dele. Vou falar de novo. Eu vou encerrando aqui dizendo para vocês: Deus quer que você ouça a voz dele.